Tá começando mais um Giro Total, ele assusta. Aqui na CBN Floripa, no YouTube da CBN Floripa, com o timaço da CBN Floripa e da NSC TV, com essa mescla maravilhosa da juventude de Heitor Machado, Dudu Machado, agora que eu vi que o sobrenome é o mesmo, os primos aí, Dudu Machado e Heitor Machado, e esse menino que tá começando aí, talvez, acho que a primeira semana na empresa, Roberto Alves. Muito bem-vindo ao Giro Total, Roberto. Muito obrigado, um abraço a todos vocês, muito feliz, sonho realizado de participar do Giro Total. Quero dizer que eu nunca tinha sido convidado, fui convidado agora e estou aqui com muito prazer, com muita satisfação, aprendendo um pouco com essa jovem guarda, né? Show de bola. Maravilhosa. Show de bola. Ô, Roberto, a gente vai explicar o motivo de você estar de óculos escuros. Ô, Leandro da Lapa, por favor. Era um Dá só uma sol que estava nascendo, sim, mas... Sim, não, a gente vai pedir pro Leandro trocar essa camisa aqui, porque obrigou o Roberto a colocar lentes escuras aí pra fazer o programa, porque realmente legal? tava... Meia bandeirosa, né? Meia bandeirosa. Começou o carnaval. E com essa camisa bandeirosa, segundo Roberto Alves de Leandro da Lapa, no comando das picapes, é que a gente chama a vinheta do Giro Total para dar início nos trabalhos de hoje, porque o programa promete. Começando essa temporada 2023 do Giro Total, especialíssimo, o primeiro episódio, recebendo ninguém menos que com Roberto, a lenda, como nós falamos no Giro Total de domingo, né, Dudu? Alves. Bob, quero te perguntar, a gente tá na semana do clássico, mais um Avaí Figueira, mas antes disso eu quero que tu fale de um assunto que provavelmente a audiência ainda não te ouviu falando, mesmo com toda essa bagagem, que é o Big Brother Brasil, que eu fiquei sabendo que o senhor também é um cara que acompanha. Eu não sou daquele hipócrita que diz que não vê novela, por exemplo. O homem não vê novela. Por quê? Qual é o preconceito? A novela nada mais, nada menos que um seriado. O seriado, às vezes, os fins de semana. A novela é todo dia. Não é? O Big Brother é um programa que revela muito a intimidade das pessoas e nos surpreende a cada ano, sabe? O pessoal não entendeu ainda que o jogo é lá dentro do estúdio, naquela casa mais vigiada do Brasil, mas as decisões, quem faz o gol é fora da casa. Quem decide quem fica e quem não fica está aqui fora, não está lá dentro. E eles não perceberam isso, né? Tem mulher que chega lá dizendo que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, é barraqueira. Barraqueira não vai até a metade do programa, né? Mas você não acha que o povo gosta de ver um barraquinho, Bob? Até certo tempo do programa, até a metade do programa, os barraqueiros se sustentam, né? Mas quem ganha, geralmente, é aquela figura que só vai aparecer da metade para frente, articula muito. Joga muito, né, Bob? Eu me lembro da Thelma, uma dentista agora muito recentemente. Foi campeã, né? Foi campeã, pouco apareceu. Foi campeã num programa em que tinha o Gil do Vigor, que era um cara engraçadíssimo. Um cara que participava de tudo, não ficou entre os 3 primeiros colocados. Ficou verdade. em quarto, foi eliminado antes dos 3 finais, né? Então, saber jogar lá dentro, não se expor demais. Esse menino que foi eliminado agora, essa semana, o Gabriel, esse menino entrou bonitinho, bem cheio de... Mora em Florianópolis, inclusive. Cheio de coisas e tal, e de repente engatilhou um romance com a Bruna, e de repente desacatou a menina, tratou ela muito mal. O povo está vendo isso. Ele achou que estava se arrombando, como diz o Mané, e se arrombou, não é? E foi eliminado, porque o pessoal marca bem a figura do cara, o que ele está fazendo lá dentro, o que ele quer, o que ele não quer. Não adianta ir para lá brigar, não adianta ir se expor demais. Tem um cidadão agora que está se expondo muito, que é o Fred Nicásio. É um médico dermatologista, né? Um sujeito de muito nível, de qualidade, fala muito bem, mas ele está muito no programa, muito como protagonista, entendeu? E já não sei se ele vai se sustentar. Então o Big Brother é uma coisa interessante. É um laboratório humano. Isso, é um laboratório humano. E o pessoal tem que saber jogar o jogo, né? E nós temos tido demonstrações aí de todos eles. Eu gosto de ver. Não digo para ti que sou fissurado, assim tal, mas eu gosto de analisar as pessoas, o comportamento das pessoas. Outro dia lá no debate diário, falei que tinha sido convidado para ir no Big Brother. É loucura, né? Todo mundo acredita. Assina o pay-per-view? Boa pergunta. Assina.
Ô, Vale a Bob, pena. mas você é daqueles caras que fica na madrugada acompanhando todas as câmeras Não, e tal, não. daquela coisa, ou você Não. vê só o editado? Eu ali? tenho 24 horas, mas eu vejo o programa na hora que ele é exibido. Na Globo, Pela Roberto. Globo. Na Globo. Ó, eu não perco tempo durante o dia inteiro saber agora. Uma vez ou outra fui dar uma olhada, estava dormindo. Mas de Aí madrugada dizem que é bom. Muda de câmera. Não precisa ser de madrugada para ser bom. O edredom funciona o dia inteiro. Funciona o dia inteiro o edredom, cara. Agora mesmo acabei de ver aí o... Fred? Tem aquele- o outro Fred, né? o O Fred do futebol e tal. Fred Fred parecido, Desimpedidos. parecido com o Neymar, aquele. Sim, sim, Que lá do calmadinho e tal. do Neymar, né? Romance. E a nossa Larissa, né? A Larissa, Ah. que é de Criciúma, inclusive. De Criciúma, Torcedora do ali- Tigre, inclusive. Torcedora do Tigre, né? Ali a coisa pegou fogo essa noite passada, né? Ah, é? Foi. O pessoal tá. tava animado. Não, o edredom mexia muito, né? Subia, descia, tal. Não gosta de fogo ali, né? E tem, né? Tem Porque a câmera produção em- faz essas coisas, né, Roberto? Pra movimentar o programa. É, e tal. eu vi uma entrevista do Boninho, que é o diretor de entretenimento da Globo, né? Que é um cara muito inteligente, muito criativo, inclusive, em que a Tata Werneck perguntou para ele qual foi o melhor jogador do Big Brother até hoje. Ele rapidinho disse assim, o alemão. O alemão e explicou como é que o alemão foi parar no Big Brother. Né? Ele estava atrás de um cara diferente. Ah, o Diego Alemão, né? Que foi campeão do Foi campeão, set, né? tu sabe mais do que eu, hein? Não, é que eu Acho que tu estudei tem... pra falar contigo, né? Tira, tu tá. Não, eu assisto, eu conversa gosto, eu fiada. O alemão estava num bar, tomando ferro, e quando ele ficou bem bêbado, aí os caras que o Boninho tinha mandado dar uma coisa foram lá falar com ele. E ele nem sabia o que era o Big Brother, estava completamente baleado, né? E foi parar no Big Brother. E ganhou o Big Foi Brother. o campeoníssimo e Campeão, tudo mais. o cara jogou muito, entendeu o que era depois que ele estava lá dentro. Aquilo você tem que entender, não adianta você se achar o gostosão, que todo mundo vai se apaixonar por ti, que tu vai pegar essa, vai pegar aquela. Não é nada disso. 2 anos aí, aquele PJ. PJ? Projota? Projota. Esse mesmo. Pessoa jurídica. Esse aí também achou Eu já achei que era o MEI lá. Falei, pô, tem Não, que fazer não, nota é. pra pagar o Roberto. Você também Tá- chegou lá achando que era o rei da cocada, né? E Pô, ô, acabou Roberto, bailando logo no início. Você sabe que esse cara aí, ele acabou meio que queimando a imagem dele, porque ele tinha toda uma imagem de rapper, de rap, cara, de da rua aqui periferia e fora. tudo mais. Olha. Chegou lá, ele não comia, como é que é? Não comia lasanha, era todo fresquinho pra Ah, comer e verdade. tudo O mais. grande negócio é o seguinte, o Big Brother abre as portas para o sucesso futuro. Porque tem um contrato com a Globo que, mesmo que você seja eliminado, tem um ano ainda pela frente para poder participar dos programas, e daí vai para tudo quanto é programa, comerciais, etc. e tal. Então, ao entrar no Big Brother, todo cuidado é pouco, porque ali está o futuro de algumas pessoas, né? Você vê o Gil do Vigor hoje é um cara rico. Sim. Foi até completar o curso de economia dele nos Estados Unidos, né? Voltou, está em tudo quanto é comercial aí. Outros estão, aquela Jade Picon, Picon. Picon, né? Picon, a Jade, aquela. A Ô, Roberto, tem Vitube. uma- Ela uns também está na. Inclusive também a tá na Vitube, novela, ela né? tá grávida daquele... Do Eliezer. Então, é o filho BBB. O Eliezer Olha. do bigode? É, o É? El do Bigode. Ah, aquele. É. Que é um rapaz Tava. também que movimentou Tava. edredom Tava com sempre com a frequência. ferida no lado, sempre, beijando todo sempre, mundo lá. beijando não todo dá, mundo. né? E aí, não, mas ele era um cara que surpreendeu, ele surpreendeu. Ele ficou entre os 3 Era primeiros. boa praça, fazia isso que tu falou, foi político lá dentro também, né, Roberto? a política da vizinhança é a melhor estratégia para você se segurar no Big Brother. Eu acho que é, porque lá dentro tu pensa uma coisa, chega lá dentro é outra, completamente diferente, que a gente não tem ideia, né? Nós nunca fomos lá. Esse ponto aí que o Bob mencionou de realmente fazer a vida no BBB é pura verdade, né? Óbvio, tem os pipocas e os camarotes, né? É. Quem é camarote aí, geralmente, sei lá, ator de novela e tal, já tem uma Já entra uma com uma condição, relevância. exatamente, mas vamos pegar o exemplo desse Gabriel. Ontem eu entrei no Instagram dele. Ele ficou 2 semanas no programa, tá com 700 e poucos mil seguidores. Com muito seguidor, a gente sabe que hoje tu pode fazer publicidade, pode fazer propaganda. Então, realmente, ali nessa semana, se tu às vezes acaba fazendo o básico só, tu tem o teu futuro garantido. E muitas vezes, né, Bob, o cara que ganhou o programa, por exemplo, a Thelminha, hoje ela tem muito menos relevância, pelo menos pública, assim, Que o Gil. do que o Gil do Vigor, que não ficou Sim. entre os 3, né? Então, É. muitas vezes, até ganhar o programa,
programa, talvez não seja o objetivo maior, assim. E só pra gente entrar no campo da comunicação, porque, como vocês bem sabem, o Roberto é um grande comunicador, não é mesmo? A gente tava falando aqui em off, Roberto, até porque o pessoal te deixou esperando aí, né? A gente não vai ficar, né, comentando e tudo mais. Mas enfim, o pessoal mais estrela e tal, né? Que já tem uma moral maior na casa aí, né, Roberto? Sobre o lance do cara entrar ao vivo, dos furos que podem acontecer e tudo mais, né? Você falava aí dos bastidores de Copa do Mundo e tal. E ontem eu tava vendo uma entrevista da Marisa Hort, que pouca gente lembra que ela foi apresentadora do primeiro Big Brother Brasil junto com o Pedro Bial, e ela cometeu uma gafe imperdoável no ar, né, Lapinha? Ela confundiu o nome do líder com o do eliminado. E ela entregou o ouro antes da hora. E aí ficou parecendo que era uma coisa combinada. E ela foi demitida poucos minutos depois pelo mesmo Boninho que você falou. Boninho falou assim no ponto: Marisa, eu não vou conseguir passar essa. Tu vai cair, cara, infelizmente. Que essa não dá pra perdoar. E ela caiu e pouca gente se lembra, inclusive, que ela... Ninguém entendeu também o Pedro Bial apresentando. O Bial foi correspondente de guerra, correspondente da a guerra do... Europa, a queda né? do muro de Berlim. E um cara muito inteligente, né? O Bial, na Copa do Mundo, por exemplo, eu me lembro que na Alemanha eu fiz uma entrevista com ele e ele pediu para eu acelerar porque ele estava se dirigindo ao estúdio para gravar um texto que ele escreveu de finalização do Fantástico. Aquele texto final do Fantástico na Copa do Mundo, sobre o que estava acontecendo, ou o dia, ou sobre um determinado assunto específico, era ele que escrevia. Era uma super crônica e tal. E ele tem um texto brilhante, né? Um camarada. Eu tive um incômodo com ele, né? Uma vez. É mesmo? Foi, em 98, ficou muito chateado porque ele era casado na época com a Julia Gunn. E ela tinha terminado de fazer aquela série Tieta na Globo. E eles têm um filho, nasceu um filho. E aí ela estava no treino na cidade de Osala-Ferrières, em Paris. 40 minutos de Paris. Osala-Ferrières, no Chateau Grand Roman. Aí eu estou ali circulando num treino da seleção. De repente eu vi uma mulher muito bonita, morena, né, empurrando um carrinho de bebê. Aí eu fui me aproximando, era ela. Ela estava lá com ele na Copa. E aí eu chamei o câmera ligeiro e disse assim: vou fazer uma entrevista. Eu conversei com ela, ela disse assim: não, eu te dou a entrevista, porque eu estava com camisa, né, RBS, Globo. E ela disse: eu dou a entrevista, mas não filma o neném, porque nós não apresentamos oficialmente para ninguém o neném e tal. E aí, rapaz, eu esqueci de falar para o câmera. A primeira coisa que ele fez foi focalizar o garoto no carrinho, né? E aí, quando terminei, ela queria parar e eu continuo. E depois eu expliquei para ela: Júlia, o que for de imagem da criança, pode ficar tranquila que eu não vou botar no ar, eu vou cortar na edição, etc. Aí fomos lá para o caminhão da Globo para editar, e o editor chegou lá e disse: Roberto Alves, meu amigo, como é que está o nosso programa lá de Floripa, da TV Bola em Jogo, que eu fiz 28 anos. Aí acabei descobrindo, era o César Machado. César Machado era o editor do Marcos Uchoa, em Londres. Ele está em Londres há 30 anos. Ele é da Trindade, aqui no bairro Trindade. É mesmo? É manezinho. É da família Machado aqui. Será que é o Boninho, Bob? Não é. Não dá, né? Bob Alves certamente sendo convidado pro BBB 24. Aí aconteceu que ele fez a edição que eu pedi, etc. No dia seguinte, o Bial estava me caçando no treino lá. Sério, aí estava treino perto do Galvão, ele perguntou pro Galvão: conhece alguém lá de Santa Catarina? Sim, eu estou escutando. O Galvão, assim, da RBS, Santa Catarina, sim, está bem aí na tua frente. Ó. Era eu. Aí ele veio discutir sobre o negócio: você filmou meu filho, não era? Ela pediu para você não filmar. Você não, o Bial não. Isso não foi pro ar. Não, aí vamos lá no caminhão. Aí fomos lá, o César mostrou para ele, aí ele se acalmou. 8 anos depois, na Alemanha, em 2006, encontrei ele quando eu fui fazer uma gravação com ele. Aí ele olhou para mim e disse assim: a gente se conhece de onde? Eu disse: em 98, lá em Paris, assim. Aí ele fez assim, ó, assobiou, veio um garotão de 8 anos de idade. Era o menino. Que estava na 8 anos. Era esse garoto aí. Que legal, cara. E aí a coisa ficou tranquila, porque não foi ao ar, não foi exposta. Eu não colocaria, né? Ela pediu para não botar. E essa vantagem da gravação, não ter na edição, nós pedimos para tirar, né?
Show de Mas bola. ele não acreditou muito, ele quis ver, né? Aí o César mostrou para ele o que veio para cá, né? A matéria já editada. Então, Que legal, cara. Que baita história. Ô, deixa eu interromper um pouquinho pra pedir o joito aí da galera. Você que tá assistindo com a gente aqui no YouTube da CBN Floripa, se inscreva no canal e passe a acompanhar a novíssima temporada do Giro Total, porque o que a gente promete, caso tenha engajamento, que eu espero que vocês nos deem, convidados assim, não, se não do nível do Roberto Alves, porque a gente já jogou muito, a gente já trucou muito alto no primeiro episódio, mas convidados muito legais para vocês verem essas pessoas que estão todo dia no ar, mas falando sobre coisas diferentes, contando outras histórias que durante a nossa programação regular, normal, vocês não têm assim a chance de ver. Galera, não sei se vocês estão sabendo, mas sábado agora vai ter um Avaí e Figueirense aqui em Florianópolis e é sempre um acontecimento gigantesco, né, Roberto? E eu queria, antes de você falar sobre esse clássico especificamente, te perguntar o que te vem na cabeça primeiro quando eu falo Avaí e Figueirense. Vem algum jogo em especial, assim? Alguma lembrança? A primeira coisa que vem na minha cabeça é o estádio Adolfo Conde, que foi onde eu vi os melhores clássicos Avaí e Figueirense. Um garoto com 7 anos de idade já estava vendo o clássico no Adolfo Conde. E a história vai se repetindo a cada ano. E eu vi, por exemplo, anos 50, jogadores que essa geração não conheceu e nem ouviu falar, talvez, no Adolfinho, goleiro do Avaí, Saul Oliveira, que hoje tem a medalha do mérito. Saul Oliveira era um ponto esquerda que deveria ter jogado a Copa do Mundo de 50. Flávio Costa, o técnico do Brasil, em 50 recomendaram ele. Ó, em Florianópolis tem um ponto esquerda do Avaí, assim, chamado Saulzinho. Aí ele disse, onde é que fica Florianópolis? A primeira coisa que ele perguntou. Explicaram. Aí ele perguntou, tem avião para lá? Tem, uma vez em outra, mas tem avião para lá. E a coisa foi se passando e ele acabou não vindo ver o Saul jogar. E quem foi o ponto esquerda foi o Chico, do Vasco da Gama, naquela oportunidade, que depois também perdeu a posição. Não jogava metade que o Saulzinho jogava. Então eu me lembro dos clássicos no Adolfo Conde, onde você ficava ou na cerquinha, não tinha alambrado, a gente ficava assim, na cerquinha, e o jogador batendo lateral, encostando quase em ti, e tu sentia o cheiro do suor. Atrás do gol, quando aí eu já era repórter, sentava atrás de um tronco de eucalipto, passamos a denominar aquela área grande ali de zona do gemido, que atrás do gol tu escutava tudo, né? Dá, pega, Escanteio e tal, né? aquela discussão toda ali, a disputa de bola. Então eu me lembro muito, a minha infância foi toda no estado Adolfo Conde, né? A gente, quando estudava no primário, a professora perguntava, onde é que vocês querem ir no dia da criança? No Adolfo Conde. No campo da liga nós chamávamos, né? Passava o dia todo lá, ficava lá olhando, jogava bola e tal. Ou então vim no Morro da Cruz, que tinha que subir a pé, não tinha estrada, né? Aqui, para ver a cruz aqui, que tem no Morro da Cruz. Então, para mim, o clássico Avaí e Figueirense volta muito ao tempo, né? Essa semana nós estávamos conversando com o Alex, o futebol que o Alex jogou, a bola que ele jogou e o futebol da época dele não existe mais. O futebol da minha época não existe mais. Por exemplo, hoje se fala em 4, não sei o que, 18, 21, 4, 5, 4. A turminha da tática aí, ó. Não, o ataque era assim, o goleiro, naquela época, back direito e back esquerdo. Depois tinha 3 no meio do campo, alf direito, center alf e alf esquerdo. E 5 atacantes. Alf? Alf, lateral. É a expressão inglesa, né? Alf, back half, enfim. O zagueiro e o ataque com 5, ponta direita, meia direita, centroavante, meia esquerda e ponta esquerda. É o WM, não é? É, É. 2, 3, Exatamente. 5, é o esquema de Europa, né, naquela época. E esse futebol não tem mais, né? Você não tem mais ponta direita, não tem mais ponta esquerda. Na minha época, o alf direito, que seria hoje o lateral, marcava o ponto esquerdo adversário. Hoje o ponto esquerdo marca o lateral. É. O ponto esquerda hoje de um time, quem joga pelo lado esquerdo, tem que recompor. E outra coisa que acabaram com o futebol são essas expressões, né? Eu sou contra totalmente. Falso 9. Para mim, os técnicos mais recentes enfeiaram o futebol. O futebol não é mais brilhante, você não vê mais o drible do Garrincha Em nome do resultado, né? em nome do resultado, em nome de garantia do emprego, melhor dizendo.
Então o futebol da minha época era um futebol aberto, jogava-se para frente com camisa, com raça, com amor ao clube, né? E hoje não, hoje a coisa é completamente diferente. Você joga para o técnico garantir o seu emprego e o jogador também, né? Hoje o futebol muita força, muita raça, não tem mais drible, não tem mais qualidade no meio do campo, você não acha mais um meia como o Gerson, né? Zenon do Avaí, que botava a bola onde queria. Nada disso tem mais no futebol, né? O futebol, ele perdeu o seu encanto, digamos assim. O equilíbrio entre a força e a técnica passou a prevalecer apenas a força. A técnica está em segundo plano. A gente tem discutido muito isso aí, e o futebol, eu prefiro muito mais o futebol do passado, como prefiro a minha cidade de Florianópolis, a do passado e não a atual. A do passado e não a atual. Ah, isso com certeza. A cidade bucólica, né? Cidade em que você saía brincar descalço. Cansei de ver a linha de ônibus da Avenida Mauro Ramos, quando ela foi implantada não tinha, era barro puro. Quantas vezes na chuva o ônibus atolou ali na frente do campo do Manejo, onde hoje é o Instituto Estadual da Educação. Aí descia a turma do morro toda, 200 crianças empurrando o ônibus e tal. Era uma festa, era uma alegria, né? O carnaval era puro, era ali na Praça 15. A gente saía e descalço mesmo, até porque não tinha sapato mesmo. E, enfim, a gente viveu a cidade, né? Eu vivi o aterro da Bahia Sul, a construção do aterro da Bahia Sul. Quando garoto, a rua Bocão Viana, ali, aquela que sobe para o Hospital de Caridade, que chama-se Menino Deus, Menino Deus, ali era mar, dali para frente era mar. A primeira regata em Florianópolis, em 1913, assim, foi feita ali. Era quase uma lagoa. Então ela ia e voltava, ia e voltava. Depois, em 70, o governador Colombo Salles começou a Aterrar. aterrar e virou o aterro, porque senão a cidade estava trancada hoje, se não tivesse o aterro. Como também a Beira-Mar Norte, foi ele que começou, e o Antônio Carlos Conde Reis é quem inaugurou em 75. Então a cidade começou a se expandir, o Morro da Cruz hoje virou uma cidade, né? Derrubaram árvore aí, né? Como a Amazônia e tal. Enfim, a cidade é outra, né? A Florianópolis, Desterro, ela não existe mais. Essa fala do Bob realmente é interessante. Inclusive, um dia eu estava lá no Museu de Florianópolis, ali na Praça 15, e o Bob lá no museu fala exatamente essa fala. Tem uma gravação Uma lá, gravação né? do Bob lá falando no Museu de Florianópolis de como era a cidade Estou antigamente. terminando de escrever o livro, o tal solicitado livro. Que memórias? O livro é das histórias do futebol, rádio, a cidade, a TV e o futebol. Né? E vou deixar para contar, para vocês lerem no livro, a história de que eu fui governador do estado por 3 minutos. O governador Miojo. O governador 1975, em Santo Amaro da Imperatriz. Ué, essa eu fiquei curioso, hein, Bob? Governador do estado, 3 minutos. No lado do Colombo Salles, que era o governador oficial. Ele no lado e eu assumindo a posição do governador. Tá uma história maravilhosa. Gurizada, ó. E outras tantas aí que existem também. E já tem data de lançamento esse livro? Não, ele está ainda, nós estamos ainda na correção, na revisão, naquelas coisas todas, né? Ainda estou com mais de 50 histórias para colocar ainda no livro, acrescentar o que eu já escrevi, porque está chegando a hora, né? Eu já terminei meu contrato com o Diário Catarinense, já não sou mais colunista, né? E agora, depois do Campeonato Estadual, eu fecho meu ciclo na televisão, termino também a televisão, e por uma obra, graça da direção da empresa, eu pretendia parar definitivamente, mas há um acordo aí, uma solicitação da empresa que eu fique na CBN, para completar o Campeonato Catarinense desse ano. Tem os 100 anos do Avaí. Tem os 100 anos do Campeonato Estadual o ano que vem. 100 anos do Clássico. 100 anos do Clássico, essa coisa toda. Então, nós estamos conversando para continuar ainda um pouco mais só na rádio. Só nas transmissões, inclusive. Possivelmente devo transferir também o comando do debate diário. Vou desacelerar mesmo, né? Porque a idade chega... enquanto a memória é boa e a saúde é boa, você precisa aproveitar isso, né? Não adianta nada você parar de trabalhar e ir para o fundo de uma cama e aí, né?
Então, enquanto você tem condição, quando você tem saúde, disposição para a vida, como é o meu caso atual, é bom dar uma desacelerada para poder dar uma saída, curtir um pouco o fim de semana, né? O cara que investe na carreira de jornalista, ele tem que primeiro botar na cabeça que acabou para ele o Natal, 1º do ano, Sexta-feira Santa, finados, qualquer feriado, dia santo, não tem mais, acabou. Eu, muitos e muitos anos, com 66 anos de carreira, comecei em 57, os fins de semana que eu tive foram durante férias só, né? Durante férias e fora disso, o domingo, né? Mas e não é só você trabalhar o domingo, é você ter um jogo às 4 da tarde, o jogo para nós não tem 90 minutos, tem 6 horas, né? Você vai para o estado ao meio-dia, entra 2 horas antes, tem o jogo 1h30, fica mais 2 horas depois, até você sair do estado, dá 6, 7 horas, né? 9h30 da noite, o jogo, você chega lá no estado 7h30, sai de lá 2 horas da manhã, entendeu? Não é assim, aí quando alguém vem me questionar, você é Avaí ou Figueirense? Eu sou profissional. Aí o cara, mas como? Sim, você é torcedor, você vai para lá 15 minutos antes do jogo começar e acabou o jogo, tu vai embora. Eu vou 4 horas antes, só saio 4 horas depois, eu vou trabalhar. Para ti o futebol é um lazer, para mim é trabalho. Roberto, eu vou te falar, cara, falando em clássico, né, na semana do clássico, eu lembro do meu primeiro Avaí Figueirense, foi ano passado. Eu, apesar de não ser tão jovem quanto os meus colegas aqui, eu estou engatinhando na profissão e eu lembro perfeitamente, foi no Scarpelli, eu fui almoçar num restaurante e aí E pra ir pro estádio, já falei, nossa, mas como se começa cedo, né, cara? Assim, me acostumando ainda com a rotina. Hoje eu já sei como é que funciona, né? E aí eu tava no quilo, eu vi a televisão e tu tava já na cabine do Scarpelli, entrando no Jornal do Almoço, no Globo Esporte. Eu falei, cara, o Bob já tá lá e eu tô pensando... Há alguns anos já, tá? Achando que eu tô indo cedo ainda pro estádio, né, cara? Assim mesmo, o nosso domingo, geralmente, não é domingo, é segunda-feira, né? Sim. O domingo é o dia do lazer para o torcedor. Para nós é o dia que mais trabalhamos, porque tem mais gente em casa ouvindo rádio e tem mais gente para ver o jogo na TV. Então o trabalho aumenta, o trabalho tem uma responsabilidade maior. Então é assim mesmo, né? Se a gente, quando alguém diz assim, eu quero ser jornalista, quero ser isso, agora pensa bem, hein? Pensa bem, porque é muito gostoso, eu dependo e vivi a vida toda nisso, né? Devo tudo ao futebol, ao Avaí, Figueirense, que são os produtos com que eu trabalhei durante a minha vida toda. Não me arrependo de nada, muito pelo contrário, né? Fiz o que gosto, faço o que gosto, estou feliz e acho que tenho alguma coisa deixando aí para que essa nova geração possa usar, transferindo responsabilidade, transferindo conhecimento. Eu acho que eu estou deixando alguma coisa. É gratificante você de vez em quando receber uma homenagem, conversar com os amigos, assim, poder expor, poder falar, poder contar um pouco da tua história, porque no fim tu chega à conclusão de que tu está deixando alguma coisa está feita. A minha história, o Guga, quando assinou o livro dele para mim, o Guga aqui, o livro dele, ele assinou para mim, deu um soco na mesa, tá aí a minha história, cara. E ele escreveu, tá aqui a minha história. E me entregou o livro. E a história, é isso que eu quero fazer. O livro para dizer, tá aqui a minha história. E é a história que eu conto de tudo aquilo que eu vivenciei durante esses anos todos metido no rádio, no jornal e na televisão. Puta, que coisa linda. Que depoimento, meus amigos de Roberto Alves. Tem mais alguma pergunta aqui pro Bob ou vamos liberar o homem? Porque realmente, cara... Obrigado. Né? Obrigado. Eu queria te dizer, César, que eu admiro muito essa juventude, sabe, essa gurizada, né? Eu vejo eles atrás da notícia, em busca da notícia, começa a me lembrar do meu tempo, né? O meu tempo, o plantão de rádio, ele para saber o resultado de um jogo no Ceará, ele tinha que gastar uma ligação. Então os plantões das emissoras de rádio se combinavam. Quando sair um gol aqui eu ligo para ti, depois tu liga para mim para contrabalançar, etc. Tal. Hoje, eu não diria que é mais fácil. Hoje está à tua disposição pela internet, né? Pelo computador na tua frente, tu faz o plantão de uma transmissão esportiva sozinho. No meu tempo tinha que ter o cara que dava a informação e mais 4 com ele para passar os resultados. Ligar e ele ficar atento aqui. Então hoje...
A modernidade impôs à tecnologia uma facilidade maior para a gente fazer um trabalho de mais informação, de mais conteúdo no rádio e na televisão. Eu vejo a gurizada trabalhando, fico me lembrando da minha época, né? Na televisão, por exemplo, hoje tem um telepronto, né? O locutor de notícia, ele lê a notícia ali no telepronto, né? Na minha época, não tinha. E a gente rodava no mimeógrafo com cor roxa e borrava tudo. Aquele E cheiro de era álcool, tudo, né? com álcool, e tudo em cima da hora, né? E coisas assim maravilhosas daquela nossa época, né? E a melhor história da televisão que eu conto no livro é a história do nosso apresentador, Fenelon Damiani, que naquela época não tinha a roupa e tu tinha que trazer de casa para fazer o noticiário, né? O noticiário da TV Tupi chamava-se Factorama, que foi apresentado, inclusive, no início pela Ana Maria Braga. É mesmo? Que era locutora de notícia, depois ela transformou, etc, tal e tal. Aí, cara, o Fenelon chegou aqui em cima do estúdio da TV e disse assim para mim, esqueci a minha gravata. Sem gravata não vai pro ar, né? Um noticiarista naquela época, sem gravata não vai pro ar. Não vai, tentamos de tudo quanto é. E não dá tempo de descer o morro, porque descer tem que descer a pé, né? Porque até a metade vem de carro, a outra metade sobe com o noticiário na mão. Aí o que ele fez, rapaz? Essa história é fantástica da televisão. Ele foi lá no banheiro, pegou um papel higiênico. Criteriosamente, ele deu um nó no papel higiênico e fez uma gravata. Dobradura, assim, então. Fez Uma gravata? Fez uma gravata direitinho. E foi. Não tinha ar-condicionado no estúdio. E ele foi suando. À medida que o tempo vai passando, ele começa suando e começa a sentir que está pingando no papel aqui. E está no ar. Que quando ele olhou com o rabo dos olhos assim, que achou que ia desmontar toda a coisa, ele encerrou o noticiário, ele puxava uma caneta do bolso e dizia boa noite. Ele terminou uma notícia ligeira e boa noite tirou do ar. Quando acabou o noticiário, o telefone do diretor-presidente da TV, o Darcy Lopes, que foi o primeiro presidente de televisão que colocou a TV no ar aqui na capital, telefonou e disse, ponto, Roberto, chama o Fenelon aí. Aí ele para mim, não vou. Eu não, ele vai me dar uma bronca, não, vai me demitir. Eu disse, Darcy, ele já desceu, não tem como, o homem já desceu, fala com ele amanhã. Que pena, rapaz, queria te dizer que nesse tempo todo que nós estamos na TV, nunca vi ele botar uma gravata que combinasse tão bem com o terno que ele estava, entendeu? Porque o Fenelon é ruim de gravata, hein, Roberto? Mas hoje finalmente, eu queria cumprimentar ele. Então tu fala com ele amanhã. Aí o Chechel era o apelido dele. O homem queria te cumprimentar. Liga pra ele. Agora não. Essa da gravata do papel higiênico é história na televisão. Pô, mas que solução, Isso aí vai estar no livro? É? Isso aí vai estar no livro? Não tem a Bob, dúvida. e no campo, aquela que eu gosto muito é do o cara que bateu o pênalti, errou o pênalti e tomou lá atrás. Como é que é aquela história? Aquela história foi o Beiço, zagueiro central. Zagueiro central aqui de São Miguel do Oeste, jogou na Portuguesa e jogou no Vasco, no Rio. Isso é um jogo que essa história foi o Iberê Rosa que combinou, que me contou. O Iberê jogou como zagueiro do Vasco, né? E o irmão dele, o Irezê, era goleiro. Em São Januário, pênalti contra o Vasco. E aí quem é que vai bater do outro lado? O Beiço. O Beiço chuta, que é um cavalo de forte, né? Ele fazia gol de tiro de meta lá em São Miguel do Oeste, o campo era meio deitado assim. Aí corre todo mundo atrás do gol. O campo é deitado? Corre todo mundo para trás do gol para ver ele bater o pênalti. O goleiro, ou se ele acertar o goleiro, ele mata o goleiro, né? Aí até o goleiro do time dele, da Portuguesa, veio perto do meio do campo assim para ver o pênalti mais de perto, né? Chutou, rapaz. A bola pegou no travessão tão violenta, voltou e entrou no gol dele. Do outro lado? Gol contra, no outro lado. Meu Deus do céu. Pensa num chute forte. Pô, aconteceu isso mesmo? Essa aí era uma noite, tem que ser folclore. Mas você vai duvidar do Roberto? Pô? Nessa mesma noite, né, o Iberê conta, nessa mesma noite... Alguém azul quer te cortar aí, cara. Nessa mesma noite aqui, então, para fechar, né, nessa mesma noite está o Iberê, eu, o Antoninho, que foi técnico da seleção brasileira, amador há muitos anos, Fluminense, trabalhou aqui no Figueirense em 72. Aí cada um contava uma, né? E 3 horas da manhã, o Antoninho assim, Iberê, essa aí de gol contra de pênalti não dá, né, Iberê? Tá pior do que uma que aconteceu comigo no México. Estou dirigindo a seleção olímpica do Brasil, 0-0 contra a Rússia, nós estamos de olho em cima de um centroavante. O cara tinha 2 metros de altura.
Esse cara não vai fazer gol em nós de cabeça, botei 2 zagueiros em cima dele. Aí com o empate nós classificamos. Aí 45 minutos, não tinha muito desconto naquela época, escanteio contra nós. O cara bateu o escanteio, o russo. A bola parou em cima do travessão. Aí o Iberê, sim, ela caiu, foi para trás, foi fazendo gol. Não, o cara foi lá com a cabeça, puxou e meteu de cabeça. Ô, Bob, o Iberê da academia do Iberê Rosa, que hoje tem lá. É o pai do Vairan Rosa. Quem jogou lá há muito tempo é o meu tio, filho do seu Tito, que era teu vizinho de frente. Quem? O Júlio, filho do seu Tito. Ah, o filho do Tito, meu amigo de infância, o Tito de Souza Fernandes. E o pênalti com uma mão? Quem que pegou o pênalti com a mão só? Adolfinho. Adolfinho? Foi num treino do Fluminense. Adolfinho era o melhor goleiro do estado, no sul do Brasil também era o melhor, o Fluminense levou. Aí num treino, tinham 2 caras que gostavam muito, o tal de Hércules, que eu não vi jogar no Fluminense, e o Tim, que foi técnico, Elba de Padua Lima, o Tim. Um deles bateu o pênalti e o Adolfo tinha a mania de... pegava com uma mão. Tirambaço. O cara bateu com tanta força, ele pegou com a mão, a bola escorregou, ele quebrou 2 dedos. Aí veio embora, não ficou no Fluminense por causa disso, pegou um pênalti com a mão só. Rapaz. Ó, fica o convite então aí pro livro de memórias do Roberto Alves, que tá prestes a sair. Eu já tô ansiosíssimo pra ler e pra saber do restante dessas histórias. Peço pra você deixar o seu like, seu joinha aí, que é uma maneira de você realmente mostrar que gostou desse... Porque se você não gostou desse giro total aqui, você não gosta de nada, meu amigo. Vai me desculpar, porque realmente acabou de ser uma aula do Roberto. Uma aula do Roberto para dar início na temporada 2023. Lapinha, vem aqui, faz favor. E a gente vai terminar o programa de hoje da única maneira que a gente teria para terminar o programa, o Giro Total de hoje, que é assim, ó. Me deu teu sol. Valeu, Bob. Tamo junto e segue o jogo. Obrigado. Que bom participar, que bom. Tô muito feliz, né? Já disse há pouco, né? Muito mais agora. Obrigado vocês realmente. Depois eu vou ficar batendo palma para vocês lá fora também, né? Tá na... Pô, a gente vai se esforçar bastante para isso, viu, Bob? Pô, dá um banho, cara. Dá um banho. Que legal, que legal.